Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, um programa que é um verdadeiro prémio de cultura popular, especialmente indicado para esta semana. Já agora, faço já aqui o aviso inicial, o Bruno Vieira Amaral e o Pedro Buxeri Mendes estão ausentes, estão a cumprir obrigações e a resolver situações. Fica aqui um grande abraço para eles, à distância. Por isso mesmo, nada temam. Temos connosco a Joana Stichini Vilela e a Susana Romana. Olá às duas, muito obrigado por terem colocado uma pausa nas coisas realmente importantes que tinham para fazer, para virem ter connosco. E a Maria Ramos Silva, que está aqui, sempre presente. Neste programa não tínhamos outra hipótese. Vamos falar sobre as nomeações para os Oscars. Foram anunciadas esta quinta-feira as nomeações para a cerimónia que acontece no dia 2 de março, em Hollywood, que será apresentada por Conan O'Brien. Só isto já vale a pena. Este anúncio das nomeações, aliás, foi adiado 2 vezes por causa dos incêndios na Califórnia, mas finalmente, foi nesta quinta-feira, ficámos com a informação toda do nosso lado e o que vamos fazer aqui hoje é uma análise especialíssima com as nossas sábias comentadoras sobre os temas mais importantes aqui, os tópicos mais importantes destas nomeações. Susana Romana, vamos começar por ti. Uma boa questão que tu levantas para começar, que é como fazer uma cerimónia. Tu disseste-me pós-Trump, mas é o durante Trump, não é? Pós-eleição do Trump, pós-tomada de posse. Neste mundo trumpista e depois, lá está, parece que insistente não acabam, os incêndios em Los Angeles. Sim, ontem reacenderam. E com Conan O'Brien, que é uma luz no meio disto tudo. Que é, mas que não tem... Vamos ver, porque não é uma missão nada fácil. Aliás, os nomeados foram adiados por causa da situação toda dos incêndios, e é tentar animar uma cerimónia que é constantemente castigada pelas suas fracas audiências e por não chegar a públicos mais novos, e daí provavelmente também ter ido buscar o Conan O'Brien, que apesar de não ser um novato, colhe muito em gerações mais novas. E é unânime, não é? É conhecido. Sim, e tem uma boa mistura entre saber ser um host e ter um lado imprevisível. E eu acho que ele foi uma ótima escolha, mas eu acho que ele de facto tem uma missão muito espinhosa em mãos. Na outra presidência do Trump, o Trump e o cinema e o entretenimento e as artes de maneira geral estavam mais de costas voltadas do que estão hoje, no sentido em que desta vez foram atores à cerimónia de posse do Trump, coisa que não tinha acontecido antes. Ele conseguiu arranjar várias bandas para ele atuar, coisa que não tinha acontecido antes. Agora tem os seus enviados a Hollywood, o Sylvester Stallone, o Jon Voight e o Mel Gibson. Ele escolheu-os como seus representantes em Hollywood. Portanto, há aqui uma situação um pouco mais estranha, em que há mais pessoas do que noutras circunstâncias do lado do Trump, mas ao mesmo tempo o ambiente está mais crispado. E depois há a história dos fogos, sendo que o Conan O'Brien tem um ótimo podcast chamado Conan O'Brien Needs a Friend, em que ele normalmente está com 2 produtores, um homem e uma mulher, a Sona e o Matt, e a casa da Sona ardeu nos fogos de Los Angeles. E eles fizeram um episódio sobre isso, que é muito bonito, que é um episódio em que as pessoas choram muito, mas também riem muito. Ou seja, ele de facto consegue. Se há alguém que consegue ter um pé em cada um dos lados, é o Conan O'Brien. Mas de qualquer maneira eu acho que ele vai ter uma missão muito difícil, porque mesmo agora só na cerimónia de nomeados, que foi apresentada por 2 atores ligados à comédia, pelo Boone Young e pela Rachel Sennott, o ambiente é meio estranho. Fazemos piadas, não fazemos piadas, fazemos uma outra piaducha, mas ao mesmo tempo estamos vestidos de preto. Aquilo está assim um ambiente um bocadinho esquisito e não vai ser nada fácil. Joana Stichini Vilela, outro ponto de vista totalmente diferente. Tu queres falar do facto da cada vez maior presença de filmes
não americanos ou não inteiramente americanos, como fazes questão de referir, nestas listas de nomeados. Sobretudo nas listas, nos nomeados para melhor filme, não é? Também ajuda a isto, o facto de desde há uns anos, os nomeados para melhor filme serem 10 e não 5, mas começando pelo Ainda Estou Aqui, palmas. Exato. Já agora, nós começamos este programa e nem dissemos o essencial. Emília Pérez é o filme mais nomeado. O filme mais nomeado é Emília Pérez, seguido do Brutalista e do Wicked. Exato. Agora, aproveitando esse teu parênteses, imagino que a batalha final seja entre esses dois filmes que ganharam cada um na sua categoria o Globo de Ouro para melhor filme dramático e melhor filme, diziam eles, era musical, aquilo é um musical de facto, às vezes eles põem em comédia filmes que não são bem comédia, mas dizia eu, o Ainda Estou Aqui, que é um filme brasileiro, que está nomeado não só para melhor filme estrangeiro, como para melhor filme, o mesmo com o Emília Pérez. Depois a Substância, que apesar de ser uma coprodução francesa, britânica e americana, tem uma realizadora francesa, que é a única. E é um grandíssimo filme. Eu ia dizer, só concluindo, depois temos o Conclave, que também é uma coprodução britânica e norte-americana, e depois o Anora, que apesar de ser um filme americano, é realizado, ganhou o prémio em Cannes, ou seja, é um filme que pode ser considerado mais europeu, e o Sean Baker, que é o realizador, fazia filmes, ficou conhecido por fazer aqueles filmes com telemóveis, Exato. O Florida Project, o Tangerine, portanto, há aqui cada vez uma diversificação cada vez maior, e os Oscars estão a tornar-se muito devagarinho uma festa mais global e até mesmo com mais géneros, porque temos o Wicked como segundo filme mais nomeado, a par do Brutalista, que é um musical. Exato. O Emília Pérez, que é um musical barra novela, barra filme de narcotráfico e por aí fora. E, portanto, aos poucos, a Hollywood, a Academia, que muitas vezes é acusada de retratar e destacar filmes que já não representam bem o cinema, parece estar lentamente a abrir o leque. Maria Ramos Silva, nesta primeira ronda também queres falar de Conan O'Brien? Sim, dentro daquela categoria de expectativas elevadas, de facto, porque estes momentos são sempre muito difíceis, não é? Nós basta, para quem seguiu, por exemplo, o anúncio dos nomeados, há sempre eu fico sempre na dúvida se aquilo funciona, se não funciona, aquela tentação de ser engraçado ou engraçadinho, mas depois acaba por não cair muito em graça. Exato. Às vezes dá vontade de dizer, mais valia debitarem só a lista e pronto, nós íamos todos para casa e ficávamos felizes à mesma. Neste caso, eu acho que, de facto, com o regresso de Trump, provavelmente aquela tentação dos últimos anos de ter uma cerimónia um pouco mais ascética ou, digamos, menos arriscada, até porque depois havia aqui uma série de fantasmas a pairar de cancelamento, não é? Talvez haja uma tentação de voltar a fazer ali uma sinalização de algo, ou seja, admito que possa vir a ser uma cerimónia mais interessante por uma série de motivos, nomeadamente porque provavelmente haverá gente disposta a pisar um pouco mais do risco e a ser mais interventivo e politicamente a explorar um pouco mais esse lado. Até porque tens, mais que não seja, aqui o caso da Emília Pérez, não é? E do primeira nomeada trans, numa altura em que o Presidente diz que só há meninos e meninas e, portanto, Exato. Quer dizer, tudo isto, ela já nos Globos houve aqui uma espécie de dedo do meio, não é? Aqui em risco para quem, enfim, lida menos bem com estas circunstâncias. E, portanto, pode ser, não deixará de ter alguma leitura... Torna tudo muito mais interessante. Sim, não é? Sobretudo se de facto ganhar... Se ganhar, então... Quer dizer, imagina-se que possa ser, no mínimo, um pouco fraturante, porque, enfim, é o que é, acaba por ser uma estreia. Portanto, sim, eu acho que, como a Susana dizia, o Conan sendo... Eu fiquei logo muito entusiasmada quando soube que ele ia apresentar, porque, de facto, acho que é um upgrade gigantesco em relação aos últimos anos. Há uma expectativa, óbvia, em relação àquilo que ele pode fazer com todo este cenário que depois olha o de arder, não é? Literalmente arder. Portanto, vai ser ali um terreno muito, muito pantanoso. Susana Romana, nomeados nas categorias de argumento, tanto original e adaptado, é uma área que te fala ao coração. Sim, e é uma área que eu acho que às vezes é um bocadinho ignorada nas grandes discussões sobre entregas prémios e sobretudo sobre os Oscars, e eu acho que as categorias de guião é onde às vezes se descobrem pequenas pérolas que não têm nomeação para melhor filme. Agora que há potencialmente 10 nomeados para melhor filme, acontece menos do que quando só havia 5 nomeados para melhor filme, mas de qualquer maneira às vezes há
há histórias interessantes que ficam fora de nomeações maiores, mas que dá para encontrar se uma pessoa estiver atenta a quem é que está nomeado para guião, nomeadamente para melhor guião original está nomeado o September 5, que é sobre a crise que houve com os reféns israelitas durante os Jogos Olímpicos de Munique. E é um filme que, pelo menos o ponto de partida, parece-me bastante interessante e não tem tração noutras categorias. E eu, sendo uma pessoa que gosta particularmente do mundo do humor e que sente que os conteúdos do humor são muitas vezes maltratados em cerimónias de entregas de prémios, muitas vezes é onde também se encontram alguns bons filmes que são de categorias de humor ou que são de categorias de animação, que não colhem tanto na categoria de melhor filme. Muitas vezes também estou aqui nos de guião. Eu destaco, por exemplo, para o Sing Sing, que depois tem outras nomeações também, que é sobre como o sistema prisional americano usa os grupos de teatro internos que têm como modo de reabilitar os presos. E uma coisa interessante sobre o Sing Sing é que, ao mesmo tempo que estreou nas salas nos Estados Unidos, também estreou no sistema prisional, ou seja, os presos nos Estados Unidos podem ver o Sing Sing, porque foi um filme que também teve esse detalhe. Por isso eu acho que é sempre um bom sítio onde ir reparar quem é que lá está nomeado, porque às vezes há filmes muito interessantes que passam despercebidos. Joana Stiquini Vilela, o Wicked teve 10 nomeações. Tem 10 nomeações, é o segundo mais nomeado em conjunto com o Brutalista. Isto para ti é uma surpresa? Não é? Porquê é que estamos aqui a falar disto? É uma surpresa, quer dizer, é um filme que passou... É daqueles filmes que vai ganhando tração. Tu viste? Não. Agora quero ver. Não. Agora quero ver. Calha mesmo filmes, mal. É daqueles filmes que os miúdos vão ver e tu assim, que bom que ele já de vez em quando consegue ir ver filmes com os amigos. Vai. E depois penso, este eu gostava de ter visto. Mas mesmo assim, apesar de ser um filme que está nomeado em muitas categorias consideradas secundárias, como o guarda-roupa, como a maquilhagem, depois temos a banda sonora, que não é secundária, mas não é das principais, está, além de nomeado para melhor filme, está nomeado tem uma nomeação para melhor atriz e outra para melhor atriz secundária. Não sei até que ponto, isto é uma adaptação de um grande sucesso da Broadway. A Broadway e os musicais da Broadway tinham muito sucesso em épocas de crise. Pensando nisto tudo que a Susana e que a Maria têm vindo a referir, não sei até que ponto este reforço do Wicked nesta fase não terá alguma coisa a ver com isso, porque as pessoas, historicamente, os musicais estão relacionados com tentar... Pão e circo, não é? Um pouco. Um bocadinho, embora eu não vi o filme, portanto, embora eu não tenha visto o filme, mas... Então animem-se lá, pronto, pode ser só isso. Não sei, mas calhar estou a ser... Até porque, imagina, o Hollywood tem sempre esse argumento de estamos a ressuscitar aqui o musical, não é? Que é tão nosso esse lado. Tem sempre esse argumento. Também tens o Emília Pérez nomeado, claro, que é um musical. Aliás, ia dizer há pouco, A Substância é um filme de body horror e está nomeado para melhor filme. Há aqui filme. muito gótico. E muito horror. Eu não sei se já viram, mas... Eu, por causa disso, eu vou ter de ir ver, mas só body horror é uma expressão que eu diz, não escolhi vou ver em casa para poder tapar os olhinhos. É complicado, porém... Grande filme. Pois. Eu gostei. Mas sim, mas surpreendeu-me, quer dizer, ainda por cima, a par de um filme que é o grande favorito e que, se acontecer o mesmo que aconteceu o ano passado, suspeito, sem ter visto o filme, que estreou esta quinta-feira. Esta quinta. 3 horas e meia de filme, mais 15 minutos de intervalo. Pronto, e portanto ainda não vi, tenho de arranjar, tens de ganhar forças. Tens de ganhar forças. Tenho de comer levar um farnel. Exato. Mas é isso. Maria Ramos Silva, terminar a primeira ronda, Hollywood está rendida ao que é mais comercial e aos números? Não sei, mas a Joana fazia aqui um ponto interessante, que é, por um lado, esta diversificação, não é? Esta abertura ao mundo, como quem diz, vamos lá ver se os outros também nos ligam, porque de facto, quanto mais fechados estamos... Porque já reparámos que de outra maneira ninguém nos vê. Sim, ou seja, isto abrir portas ajuda um pouco. E por outro lado, eu acho que, quer dizer, as próprias produções, tens aqui muita gente em destaque, se quiseres, que se calhar até há alguns anos acharíamos impensável, porque são mais do que atores e atrizes, são de facto celebridades por uma certa geração. Desculpa, e era o que estavas a dizer, por exemplo, só com os espectadores brasileiros
as audiências dos Oscars vão claramente subir bastante, não é? Sim, por exemplo, também. Mas tens Selena Gomez no ecrã, tens Ariana Grande no ecrã, o próprio Chalamet, quer dizer, é uma celebridade que anda como outra celebridade que movimenta mais do que um ator, é uma popstar. Pronto, portanto, há toda aqui uma dimensão que de facto vai muito para lá desse lado estritamente artístico. E de facto, quando tu vês os próprios filmes, quando tu pensas, eu não sei de cor números de bilheteira, mas acredito. Olha, é pena, porque se soubesse... Meia culpa, mas acredito que um Wicked, um Nosferatu, quer dizer, que haja aqui muita coisa que tenha resultado muito bem, o próprio Dune, não é? Que tenham sido em termos de box office coisas até bastante bem sucedidas, portanto, se calhar algum tipo de conteúdos que aqui, mais uma vez, até há alguns anos ficariam mais ou menos pelo caminho, eu acho que até esse preconceito está ligeiramente a ser vencido e, portanto, acredito que haja mais capacidade para encaixar estas coisas e não desprezá-las logo pelo caminho. Pronto. Nomeadamente o Wicked, lá está, que acredito que tenha corrido bem. Exato. Ainda temos tempo para começar aqui. Vamos arriscar, começar a lançar as sugestões da semana. Susana Romana, talvez sejas a única a falar nesta primeira parte, mas vamos em frente. Tu tens 2 sugestões. 2, mas numa serei muito rápida porque é algo que já foi felizmente amplamente divulgado aqui no Observador. É publicidade da casa. É publicidade da casa, gratuita. Que é o podcast da Caça ao Estripador de Lisboa, que estreou esta semana o 6º e último episódio e do qual eu gostei mesmo muito. Do episódio ou do podcast? Do podcast todo. Okay. Tenho que dizer que é um trabalho incrível da Tânia Pereirinha, porque além de jornalisticamente ser inatacável do ponto de vista daquilo que é um guião e daquilo que torna um episódio entretido, os pontos de tensão estão todos certos, os ganchos estão todos certos, é genuinamente um incrível podcast. É uma masterclass. É ótimo, é mesmo muito bom. Meus amigos. É um bocadinho como este podcast aqui. Sim, este também é incrível. E outra recomendação que eu queria fazer, está vários furos abaixo, vou já admitir, mas como quase todos os portugueses, eu tive uma valente gripe agora em janeiro. E o que é que eu me entretive a ver durante a minha valente gripe? Fights Camera Action, o documentário da Netflix sobre o Jerry Springer. Sim. Que são 4 episódios. A baixaria televisiva. A baixaria televisiva. Eu tenho um interesse muito grande pelos meandros de como é que funciona a televisão. E pela baixaria. Eu tenho um lado voyeur de baixaria que tenho que admitir. Aliás, o programa do Jerry Springer, talvez não se recordem, mas deu cá, a SIC passava. Sim, lembro-me bem. No início dos anos 2000, a SIC passava. Chamava-se O Grande Desastre Americano, que eu acho que na Pescadela de Olho é um famoso restaurante de hambúrgueres ali no Marquês de Pombal. E passou cá. E o documentário não é entretido, e para quem se interessa por meandros de televisão é um documentário interessante de ver, mas é ao mesmo tempo um documentário que bebe do seu próprio copo de veneno, porque o próprio documentário é muito baixaria. É sobre basicamente o impacto que ele teve na vida dos produtores. Alguns produtores ficaram alcoólicos e toxicodependentes dada a brutalidade que era trabalhar naquele programa, sobre o facto de alguns convidados que foram ao programa depois meteram-se em grandes problemas legais, nomeadamente ele juntava casais que se andavam a trair e houve um que saiu do programa e matou a sua ex-mulher. E o programa foi tido como culpado disso. Não é? Ninguém fala dos danos colaterais das... E há um famoso episódio que nunca foi para o ar e que passa um pequeno excerto no episódio, que é um senhor apaixonado pelo seu cavalo. E o episódio foi proibido de ir para o ar. Ele convidava também o Ku Klux Klan numa altura, se calhar hoje em dia seria normal convidar o Ku Klux Klan para um talk show, mas na altura não era. E pronto, para quem se interessa por estes meandros, é um documentário muito entretido e que se vê muito bem. Se é uma obra-prima, não é, mas é entretido de ver. Muito bem, chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Assuma, porque já não lhe acontece nada. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Último episódio. Sei quem é o Estripador de Lisboa. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso ao Pop-Up, esta semana com Joana Stecchini Vilela e Susana Romana, na ausência do Bruno Vera Amaral e do Pedro Buxeri Mendes, juntam-se à Maria Ramos Silva. Temos estado a fazer contas às nomeações para os Oscars, que foram anunciadas esta quinta-feira. Continuamos ainda aqui no pequeno intervalo, se assim podemos dizer, das sugestões da semana. Já ouvimos as da Susana. Joana Stecchini Vilela, queres sugerir um filme, mas é um documentário. É um documentário que, no meio desta abundância de filmes para ver, reforçada agora pelas nomeações não está fácil. Para os Oscars, se arrisca a passar despercebido, e que eu vi na estreia no Doc Lisboa o ano passado, mas que agora está nas salas de cinema, que é o documentário sobre a Joan Baez. Em inglês chama-se I Am Noise e em português chama-se A Candeia Humana. Sim, senhor. E eu que não sou grande fã, nem pequena fã da música da Joan Baez, gostei muito deste documentário. Além de é feito ao longo de bastante tempo, e é uma viagem à história dela, que é uma história que eu desconhecia quase por completo, e também à história dos Estados Unidos, e que também tem alguma coisa a ver com estes nomeados para os Oscars, com a relação dela com o Bob Dylan, que ali aparece contada não com atores, mas pela própria. Exato. E com imagens de época. E que é um ingrediente muito importante no filme A Complete Unknown. Ficam a saber. Não estás a spoiler, pois não? Não, é um ingrediente importante. É importante. É só e no documentário também é um ingrediente importante e há ali muitas... É interessante a relação e... Enfim, não vou estender mais. Vão ver. Ide. Maria Ramos Silva, tu tens estado a ver um dos grandes sucessos atuais do streaming, chama-se The Pit, e não contavas em gostar dos hospitais outra vez. Inicialmente pensei, vou ser enganada por este Pit também. E quem sabe não vamos voltar a falar desta série aqui neste programa. Verdade, sim. Pensei, bem ou não, mais uma série de hospitais, médicos, onde é que eu vi mais no Dreamies. Isso está onde? Na Max. Na Max. Sim. Mas depois isto de facto ali é um grower, não é? Aquilo vai-se compondo. A série parte daquela premissa que é, isto passa-se no cenário do serviço de urgência de um hospital em Pittsburgh, e depois cada episódio acompanha uma hora naquele turbilhão. Num total de 15 horas. Total de 15 horas, sim. E portanto aquilo já seriam para aí 3 episódios, não é? Eu penso que vai mais ou menos 3, 4, por aí 3, sim. E portanto não sei o que é que aí vem, mas até a ver a coisa foi-se compondo de facto. Mais focado de facto ali naquela resposta inicial do que propriamente nas questões amorosas e naquelas coisas. Nunca acontece nas macas. Naquelas tramas, sim, mesmo aquelas tramas de anatomia de Grey, portanto eu recomendo, acho que é um bom regresso dos hospitais. Muito bem, vamos voltar então aqui à matemática das nomeações para os Oscars. Susana Romana, queres falar sobre o facto de, contas tuas, Portugal... Limpas daí as tuas mãos, por acaso de eu ser má matemática. Fazes bem. Isto com matemática é sempre preciso ter cuidado. Que Portugal nas tuas palavras, Portugal já tentou 42 vezes a nomeação para aquilo que é hoje a categoria de melhor filme internacional. Sim. E tirou sempre à barra. Sim, 0 nomeações. Nós somos o país que no rácio tentativas de nomeação falhanços, estamos a ganhar. Estamos a ganhar. Portugal. Um pouco atrás de nós, com menos 3 tentativas, está o Egito, também essa grande superpotência. Mas existe esse ranking? Existe. É possível consultar os números Joana, de quantas vezes... Nós temos que liderar em alguma coisa, Joana. Quantas vezes é que os países... Na maior feijoada. Quantas vezes é que os países mandaram filmes para serem apreciados pela Academia para potencialmente ser nomeados para o Oscar e vieram para filme trás. Estrangeiro? E só para terem noção, a Mauritânia tentou uma vez e conseguiu. E nós tentámos 42. Algo não está bem. E ainda não conseguimos. Eu não tenho uma resposta. Já houve portugueses nomeados para os Oscars, já agora, mas não nesta categoria. Sim. O Eduardo Serra já foi nomeado pela direção de fotografia. O Ice Merchants foi nomeado em 2023 de curta de animação. Mas, de facto, nós este ano levámos o grande tour do Miguel Gomes. Nós até nos saímos razoavelmente bem noutro tipo de certames e de festivais, nomeadamente na Europa. Mas nós de facto nunca conseguimos uma nomeação para o Oscar. O problema é a América. Eu acho que todas as teorias que eu vejo de porque é que nós não conseguimos têm um bocado de pés de barro, e eu não tenho uma teoria espetacular de porque é que nós nunca conseguimos. Eu acho
que no caso específico de como é que funcionam os filmes dos Oscars e do tipo de filmes que são valorizados, eu acho que parte do problema vem de nós termos uma péssima indústria televisiva que não forma pessoas que um dia farão uma boa indústria cinematográfica. Acho que isso não é o problema todo, mas é parte do problema. Mas enfim, este ano essa grande potência que é a Letónia tem uma nomeação com Flow, um filme de animação, e nós continuamos neste nosso caminho das couves, que eu não sei se alguma vez... Se calhar vai ser tipo Eurovisão, há um dia em que chegamos e ganhamos e limpamos tudo. E varremos tudo, e há de ser assim. Mas até ver, e pode-se discutir, mas não é assim tão importante ser nomeado para um Oscar. Em termos da indústria cinematográfica de um país, é muito importante, e basta ver como o Brasil está a celebrar as 3 nomeações que temos para o Ainda Estou Aqui. É de facto importante para a indústria cinematográfica de um país conseguir uma nomeação. Joana Sequini Vilela, mulheres não nomeadas. Eu, por acaso, ou os chamados snubs. Eu ia falar por acaso de outro snub. Posso inverter a ordem? Com certeza. É porque tem a ver com o que a Susana disse. Eu acho que assim é um complemento. Então vamos embora. Pode ser, Tiago. Vamos, pois. Obrigada. Tem a ver com um filme que nem sequer chegou a ser proposto como melhor filme estrangeiro, que é um filme, é uma coprodução, de novo, mas é um filme indiana, francesa, etc. Tem vários países envolvidos. E chama-se Tudo o que Imaginamos como Luz, está no cinema neste momento, é um filme belíssimo, ganhou, foi premiado em Cannes, ganhou variadíssimos, múltiplos prémios, mas a Federação de Cinema Indiana resolveu escolher outro filme para propor para os Oscars. Um bocadinho se calhar como Portugal, por isso é que eu estava aqui a dizer, e portanto eles propuseram outro filme que não foi selecionado, e este filme que está nas listas dos melhores do ano, e que aqui também não foi nomeado para nada nos Globos de Ouro. A realizadora, que é bastante jovem, tem 38 anos, foi nomeada para melhor realizadora, e teve outra nomeação que era melhor filme em língua estrangeira, justamente. E portanto temos este filme que é curioso, não é escolhido. França depois mandou o Emília Pérez, portanto era difícil também escolher. E é isto, olha, se calhar Portugal e a Índia têm de fazer uma sessão, uma produção, ou então uma sessão de grupo análise. Exato, uma espécie de terapia aprender cinéfila. com a Mauritânia. Estamos a fazer mal e a Mauritânia está a fazer mal. Emília Pérez com uma atriz espanhola também é interessante, porque talvez o nosso caminho seja mais pelo elenco do que propriamente. Sim, Maria, e foste genial nesta intervenção, neste teu ad-lib, porque ia pedir-te para falar sobre uma das coisas que notaste foi a Emília Pérez, precisamente, que tem a primeira atriz assumidamente transgénero a ser nomeada para um Oscar, Carla Sofia Gascon. Carla Sofia é um bom nome. Ela ia ser um nome português. Exato. E por arrasto queres falar também de um lado, há uma politização a acontecer em Hollywood, é isso que vês? Não, eu não sei se é uma politização. Eu acredito, isto é, não vamos fazer de conta que não é um caso inédito, porque ele próprio está a ser vendido como um caso inédito, não é? E, portanto, não é um detalhe menor. Exato. Eu estou curiosa para acompanhar o follow-up de tudo isto, ou seja, até à cerimónia, mesmo durante e pós-cerimónia, que impacto é que eventualmente como aquilo que falávamos no início, não é? Sim, ou seja, porque, quer dizer, ela não é norte-americana, é uma atriz espanhola, há todo esse contexto, essa dimensão, e portanto o filme tem características muito particulares, não é? De facto falávamos ali de um narco-musical, quer dizer, tudo aquilo é meio, há ali um ovni de certa forma, num alinhamento que se calhar era mais previsível até aqui, de repente tem. Eu penso que, se não me engano, é o filme estrangeiro que tem mais nomeações da história, não é? Ou seja, não americano. É que não é falado em inglês. Que não é falado em inglês, pronto. E, portanto, só aí há uma série de detalhes que podem virar aqui o jogo, não é? E, portanto, estou curiosa em relação a isso. Não acho que isto tenha sido feito assumidamente para este tempo. Ou para chatear alguém específico. Sim, exato. Susana Romana, 2 atores de Succession nomeados para a categoria de ator secundário, Jeremy Strong e Kieran Culkin. Sim, nomeados um contra o outro. Eu tenho que admitir que eu sou uma pessoa que se tornou muito mais espectadora de televisão do que espectadora de cinema. E entusiasmo muito mais com televisão do que com cinema, tenho que admitir, e preferia se calhar rever o Succession todo, a metade dos filmes que nós estamos a falar hoje.
Polémica. E o Jeremy Strong e o Kieran Culkin faziam de irmãos no Succession, e é interessante porque toda a série é sobre a tensão entre aqueles irmãos que querem discutir quem é que vai herdar a empresa do pai, e agora estão anos nomeados na mesma categoria. Nos Globos de Ouro quem ganhou foi o Kieran Culkin. Kieran Culkin, aliás, talvez seja, de toda a especulação que eu tenho ouvido em relação aos nomeados, é talvez aquele em que as pessoas estão mais a apostar como este tipo vai limpar o Oscar de certeza. Acho que é a categoria onde provavelmente neste momento há menos discussão, é que a partida irá para o Kieran Culkin, que já ganhou o Globo de Ouro, para grande amo público de Jeremy Strong, que nem sequer bateu palminhas. Ficou um pouco chateado com a situação, e é interessante porque eles têm... Mas ele é do método, ele se calhar está... É que é isso, eles têm... Era impossível eles terem dois estilos... Não é? É impossível eles terem dois estilos de representação mais diferentes. O Jeremy Strong, lá está, é do método. O Brian Cox, do Succession, que fazia de pai, queixava-se imenso dele. Não tinha paciência, é super do método e tudo mais. Demasiado a sério, filósofo. E o Kieran Culkin é um baldas. Exato. Mas é um incrível baldas. O Kieran Culkin tentou desistir deste filme pelo qual está nomeado 2 semanas antes, porque pensou, não me apetece sair de casa. E ao que parece tem a maior facilidade do mundo em decorar texto. Sim. Mal estuda aquilo. Ele diz que decora desde criança, que é ator desde criança, e portanto ele olha para um texto 2 vezes. E é isso, é um ator que decora os textos em cima da hora, que tem zero método, que ligou a Jesse Eisenberg 2 semanas antes a dizer, epá, estou tão bem em casa, acho que não vou fazer o teu filme, desculpa lá. É um baldas, e é um baldas que consegue resultados melhores do que o Jeremy Strong, e isso deixou muito chateado, e vai ser divertido de ver. Exato. Agora sim, Joana, mulheres não nomeadas, e depois a Maria também vai falar de atrizes. Mas são os chamados snubs, não é? Que foram sobretudo no feminino. Eu, pelo menos, senti mais. Então, a Nicole Kidman, não é? É sim. Nem nomeada foi. Aquele filme... o filme é fraco, o Baby Girl. Viste? Acho eu, vi. Faz parte das tuas escolhas felizes no cinema. Não tenho de atinar, não é? Tenho de atinar. Eu, ao contrário da Susana, ultimamente ando com menos paciência para televisão e com muito mais vontade de ir ao cinema, mas o cinema tem destas coisas, é, não é? sim. Não dá para dizer, não estou a gostar, vou ver outro episódio. Vou saltar para a sala ao lado. Exato. Já o fiz no cinema, recomendo. Eu já fiz aquela coisa de acaba ninguém está a ver. Não digo a ninguém, sacanas. A Angelina Jolie parece também esperava qualquer coisa com a Maria, que é sobre a Maria Callas, e esta era a nomeação que me estava a entusiasmar mais, que achava que ia acontecer porque ela foi nomeada para os Globos de Ouro, e tem feito uma campanha, aquilo que se pode chamar uma campanha para os Oscars, porque os atores também fazem isso. Sim, muito marketing. Sim. Que é a Pamela Anderson, que de repente nós lembrávamos dela, do Marés Vivas, e com aquele fato de banho e do todo marido, aquele poder, e etc. E aquelas acusações de violência e a doméstica. Tape, e etc. Exatamente. E de repente aparece, não só nomeada, de novo a representar, nomeada na altura para os Globos de Ouro, agora não foi nomeada para nada, e aparece em vídeos da Criterion Collection, que é uma coleção de DVDs, uma coleção qualidade americana de qualidade, superior. Tem o selo Criterion, e eles têm uma rubrica digital, que é, as pessoas podem ir ao armário deles e escolhem o que querem. E de repente vemos a Pamela Anderson sem maquilhagem, mais leve, digamos, com uma camisa branca, bonita, com um ar super distinto, parece assim uma atriz do Bergman, a escolher filmes do Bergman e a escolher filmes da Nova Vaga, e depois aparece num vídeo da New Yorker a falar de Jung. E eu achei isto muito interessante por várias razões. Primeiro pensei, será que estamos aqui, e espero que sim, a ver o início do que será uma nova vida de Pamela Anderson, e depois comecei a pensar nos nossos preconceitos todos, porque, pelo menos eu se calhar sou a pessoa mais preconceituosa que está aqui. Vou já dizer que sim, porque assim depois é só melhora. Só melhora. Sim, senhora. Eu penso assim, mas esta mulher faz as Marés Vivas, mete-se naqueles escândalos todos, opera-se 30 mil coisas, faz a capa da Playboy. E de repente, ela não pode ser uma intelectual, e de repente percebemos que ela diz, eu a vida toda estava nas filmagens, nas gravações, no caso por ser televisão, e estava sempre no meu cantinho a ler. E eu acho isto muito interessante, porque as pessoas de facto são muitas coisas, nós somos muito preconceituosos, a começar por mim. E acho que há um documentário na Netflix em que ela fala disto tudo, mas
É muito interessante esta hipótese de renascer, de nos transformarmos e, sobretudo, olharmos para as pessoas como seres multifacetados. E eu estou muito curiosa e quero ver o filme. O filme chama-se The Last Showgirl e é realizado pela Gia Coppola, que é neta do... Sim, e até ver não tem data de estreia marcada para não Portugal. Não tem, andei à procura. Vamos se calhar ver o que vai passar acontecer. diretamente para uma plataforma de streaming. Maria Ramos Silva, também queres falar de atrizes? Não sei se é o mesmo ângulo. Que, um pouco complementando aquilo que a Joana disse, na verdade, eu olhava para a categoria de melhor filme, é aquela mais avantajada, não é? Porque despejam para lá, conseguem despejar para lá 11 títulos. Eu às vezes pergunto-me até se alguns faz realmente sentido lá estarem, mas pronto. E neste caso, este é um ano de colheita em que eu tenho particular pena de o número de nomeações possíveis para a categoria de melhor atriz ser tão limitado, porque de facto há aqui casos que podiam vir eventualmente à baila, e é muito interessante porque mais uma vez falas de um tempo e de um contexto em que temos aqui figuras muito próximas em termos de geração, também marcadas por uma escolha de currículo que, enfim, muito parecida a certa altura da vida, não é? O caso da Demi Moore, da Angelina, de certa maneira também, e claro, da Pamela Anderson. E a verdade é que a Demi Moore é a única que consegue resistir, não é? E passar eventualmente essa barreira do tal preconceito, provavelmente porque também tem um belo filme a ajudá-la neste caso. Sim. Mas é a única que de facto consegue manter a tocha na mão e passar para esta etapa e eventualmente bater-se aqui com as outras concorrentes, portanto sim, acho que esse detalhe é interessante, e eu fico de facto com pena porque acho que é um ano em que pelo menos eu vou ter particular interesse em saber quem é que vai vencer nesta... É uma categoria mais entusiasmante. Muito entusiasmante. Nos homens também, de certa forma, nos homens também, mas sobretudo aqui nas senhoras, também pelo condimento extra da Fernanda Torres, como é evidente, acho que isto é absolutamente extraordinário, não é? E se ganhar também vai ser absolutamente estrondoso, portanto vou seguir com atenção, certamente. Há pouco por cima disto, os Oscars acontecem, portanto, domingo, dia 2 de março, noite de domingo para segunda, é o fim de semana do Carnaval. Pois é. O Carnaval é terça-feira, dia 4. Portanto, acho que vai estar divertido o Rio, não é? Vai correr tudo bem. Estimadas e sábias comentadoras, estamos a chegar ao fim, última ronda, 1 minuto para cada uma. Susana Romana, qual é o teu problema com as canções do Emília Pérez? Explica-nos. Ora bem, eu fui ouvir as duas que estão nomeadas, o El Mal e Mi Caminho. Duas canções nomeadas, exatamente. Duas canções nomeadas. Achei alguma graça ao El Mal, é cantado pela Zoe Saldanha e pela Carla Sofia Gascon. Mi Caminho é cantado por Selena Gomez a falar o pior espanhol, que ele parece um mau anúncio do Duolingo, e corre, não sei se é verdade, que usaram inteligência artificial para tentar acertar os sotaques de tão maus que estavam. Tal como o Ela sotaque, foi muito criticada. tal como o sotaque húngaro do Brutalista, parece. Sim, também, exatamente. Num ano em que há um musical muito conhecido da história da Broadway como o Wicked, há muitas comparações entre o Wicked e o Emília Pérez. O Wicked não podia ser nomeado nas categorias de melhor canção original, porque grande parte das canções são do musical da Broadway, mas de qualquer maneira os fãs de musicais, muitos deles dizem que as músicas parecem feitas em inteligência artificial, que são mal cantadas, que cabem mal na métrica. As duas que estão nomeadas, o El Mal parece-me entretido, o Mi Caminho parece mais ou menos, mas eu recomendo que procurem uma música que faz parte da banda sonora de Emília Pérez, chamada La Vaginoplastia. Muito bem. Que faz muito sucesso no TikTok e que é involuntariamente a coisa mais divertida que eu já ouvi este ano. Joana Stickini Vilela, 1 minuto para falares de Flow. Agora fiquei um bocadinho a pensar, eu não sei se vi o filme, eu vi o filme. La Vaginoplastia. Sim. Mas olha, só falando de canções, eu fui ouvir as que não conhecia, que é na verdade uma que é o The Journey, de um filme que não está nomeado para mais nada, que se chama The 6888. E cantado pela Isto Is Her, H-E-R. Exato. E é uma bela canção, gostei muito desta canção. E embora suspeito que a Emília Pérez vai levar qualquer coisa, eu gostava que fosse esta a ganhar. Flow, olha, fiquei curiosa, quer dizer, porque é um filme, já tinha ouvido falar do filme, é um filme de animação, está nomeado para melhor filme de animação, mas também está nomeado para melhor filme estrangeiro. É um filme que tem algumas curiosidades, além de ser um filme letão, que eu gosto de ser, mas é um filme sem diálogo.
e que fala é uma viagem de barco, portanto eles vão fluindo, 2 animais em que são retratados como animais, ou seja, não lhes são dadas características humanas como Exato. é normalmente feito. E portanto os espectadores são convidados pelo CLI, porque o filme só estreia em fevereiro, são convidados e sentem aqueles diálogos interiores dos animais, e foi feito com recurso a um software que se chama Blender, que é grátis e de open source. Epá, tu não digas isso que eu vou já para casa fazer um filme. Vais fazer. Fazes bem, Tiago, fica à espera para a semana. Exato. Maria Ramos Silva, mais rápido que a própria sombra. Queres falar do guarda-roupa? Sim, isto não tem especificamente a ver com esta edição, mas é um velho desabafo, lamento meu, que não sei se alguma vez vai ser eventualmente atendido, que é, eu gostava muito que um dia pudesse ser considerado um guarda-roupa contemporâneo, sabes? Em que não fosse só aquela coisa histórica, sci-fi, que pudesse olhar, sei lá, para... Do Almodóvar. Exatamente, precisamente, que é maravilhoso, e eu acho que o Quarto Lado é um belíssimo exemplo de como... Olha, um filme foi completamente ignorado. Por exemplo, e aqui havia uma deixa perfeita para, pelo menos neste departamento, ser considerado, porque é determinante naquele filme. A cor é absolutamente... E mesmo o production design. Tudo. E, portanto, sonho com isso, pronto. É um pequeno desabafo para finalizar. Como diria um grande mestre, é um sonho lindo. Joana e Susana, muito obrigado. Até ao vosso regresso. Maria Ramos Silva, seguimos como sempre. Chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.